Bom, gente, então vamos lá para a nossa segunda temática aqui do curso As Mulheres na Literatura de Chimamanda. Tô aqui com a minha colinha e a temática de hoje é a importância das narrativas femininas e a sua função na luta anticolonial e antissexista. Bom, o que eu posso dizer sobre esse tema em específico é que é um dos meus preferidos, né? Eu acredito que muita gente que segue teoria feminista, que conheceu o curso, soube do curso porque acompanha a gente nas redes sociais, sabe que esse debate sobre feminismo pós-colonial e descolonial é assim o nosso carro-chefe. A gente gosta muito dessas temáticas, né? Então, por isso que é sempre animador poder fazer sempre essa relação. Além disso, é importante destacar o quanto que a literatura, né, para as mulheres, para as escritoras que são mencionadas nessa temática, é uma estratégia importante para que elas se posicionem em relação à luta anticolonial e também se posicionem enquanto feministas que produzem um conhecimento a partir do seu local e que com isso contribui com a crítica ao feminismo ocidental, a um feminismo que se propõe como hegemônico, que se coloca como salvador das mulheres do terceiro mundo, mas que não tem noção do que é a realidade dessas mulheres. Então, essas escritoras, né, que são mencionadas aqui, junto com Chimamanda, estão produzindo um feminismo a partir da literatura, então isso é muito bacana. Então esses são os aspectos assim primeiros que eu quero colocar aqui em relação a essa temática, né? E isso só é possível porque essas autoras elas nos trazem narrativas femininas com corpo, né? Elas corporificam essas narrativas, não são só histórias, a gente consegue entender esse feminismo, esse posicionamento político a partir do cotidiano de vida de mulheres, né, de experiências, né, de um cotidiano que passa pelos corpos das mulheres, né. Então isso é muito importante. Então cada escritora que representa um país da África vai trazer um corpo de mulher negra, né, de mulher africana diferente, e isso é muito, muito bonito e realmente toca as pessoas. E então a gente pode dizer que essas narrativas elas apresentam um ponto comum, né? Um projeto literário feminino. A gente falou no primeiro tópico que todo escritor, toda escritora tem o seu projeto literário, né? Que é baseado muitas vezes na sua experiência de vida, na sua história com a família, com os estudos, enfim. E nesse caso existe então um projeto literário feminino, né? Existe uma preocupação com o feminino, não um feminino paradigmático, e aí que entra a influência do feminismo, né, na produção dessas narrativas, né? Porque essas narrativas não apresentam o feminino a partir de uma construção, né, estereotipada, como eu falei, né, hegemônica, mas um feminino que critica a representação dominante da mulher negra, que está sempre em posição subalterna, que critica a corporificação simbólica da nação, a noção da mãe África, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e a ocupação do feminismo ocidental, né, nesses espaços, nessas culturas, e denunciando especificamente a universalização, que nada mais é do que uma prática colonial. Então, é muito interessante que essas autoras mostram quanto o feminismo, que sempre foi entendido como uma perspectiva que visa a libertação da dominação, pode e tem um viés extremamente colonial quando se trata de uma intervenção na realidade de outros países. Então isso é muito forte nessa literatura produzida por essas mulheres, que também a gente pode perceber isso na literatura da Chimamanda. Bom, sobre a crítica ao sexismo na luta anticolonial, isso é muito, muito, muito bacana a gente mencionar. Porque de maneira geral essas mulheres estão dizendo que não haverá
uma luta efetiva contra o colonialismo, né, e todas as estruturas e dinâmicas sociais que ele produziu e ainda sustenta, se não houver um rompimento com as lógicas patriarcais que colonizam as mulheres, né? E uma dessas lógicas patriarcais que essas mulheres denunciam, né, que eu gostaria de destacar, né, nessa temática, é o fato de existir essa divisão ainda muito acirrada entre dimensão pública e privada. E elas fazem essa crítica trazendo nas suas obras muito do cotidiano das mulheres. Então, a partir do cotidiano, elas fazem essa crítica da polarização, da dualidade entre público e privado, mostrando que o espaço privado também é um espaço político. E que o espaço político, o espaço público, ele é uma construção que também tem bases no espaço privado. Só que a gente precisa entender essas duas dimensões não como uma a evolução da outra, mas como algo cíclico, algo que se complementa, que se retroalimenta o tempo todo. Então, a partir desse rompimento, né, da divisão, é que é possível realmente fazer uma luta antissexista, né? Uma luta que não coloca mulheres e homens em espaços diferentes e que consiga ser uma coisa realmente para todo mundo, né? Então, isso é importante dentro da literatura. Outra coisa que elas destacam, que é muito importante, que aí a gente entra um pouco nessa questão da noção da Mãe África, é reconhecer o quão prejudicial são os processos de feminização em disputas de guerra. O que é feminizar algo? É transformar em feminino, né? Meio que óbvio, mas naquele feminino que é considerado segundo sexo, né? Segundo plano. E isso acontece muito em processos de guerra, de conquista. Por exemplo, a representação, né, do processo de colonização, ele pode ser muito bem desenhado a partir da imagem de um homem e de uma mulher que está deitada e um homem que está querendo a penetrar. Eu falo isso porque quando eu estava estudando, quando eu estava na faculdade, um professor mostrou, claro que fazendo uma crítica, esse tipo de representação da conquista, especificamente das Américas, né? Então, a América era uma mulher deitada que estava lá disposta a ser penetrada pelo colonizador. Então, essa é a ideia da feminização. E um pouco disso, um pouco dessa lógica também é possível ser vista na construção da nação, da personificação da Mãe África, né? E que aí tem outros aspectos, como a questão da maternidade, que algumas autoras vão criticar, né, de maneira mais específica, né? Então, elas fazem essa crítica, então isso é importante de destacar, porque esse processo de feminização, né, visto como algo que uma estratégia de dominação, e essa questão do público e do privado precisam ser superadas e rompidas para que realmente exista uma luta anticolonial, antissexista, né, em que as mulheres estejam ali incorporadas. Daí, no guia de estudos eu coloco assim, resumidamente, o nome de algumas autoras, né, que até o texto base que deu base, né, para a construção do texto do guia de estudos menciona as suas obras, né, e aí a gente consegue ver esse feminismo literário vivido e produzido no coletivo, né, em que essas mulheres mostram as diversas perspectivas de se falar sobre essa questão. E aí a Chimamanda aparece como uma dessas autoras. E o exemplo de texto que é colocado é o texto A Historiadora Obstinada, que tá nesse livro aqui da Chimamanda, que foi o último, não, penúltimo, que a Companhia das Letras traduziu, né, que é uma série de contos da Chimamanda,
Eu falo penúltimo porque o último foi o Perigo da História Única. Então esse acabou ficando como penúltimo, né? Que traz uma série de contos da Chimamanda, e A Historiadora Obstinada é o último texto, né? Que conta a história de uma jovem que faz praticamente um resgate ancestral, né? Além de pensar a sua linhagem genealógica, ela faz todo um resgate ancestral falando, né, do porquê ela é uma historiadora obstinada, né? É um conto muito bonito, né? Que vale a pena de ler, né? E que a Chimamanda traz então algo que também é importante dentro dessa literatura, que é a valorização da história pensada a partir da ancestralidade. Então ela conta fatos históricos, questões históricas a partir do conceito e da estrutura de saber e de contar a história, que é a ancestralidade. Um outro exemplo muito bacana de livro que trabalha nessa perspectiva, e até de maneira muito mais intensa, se assim a gente pode dizer, porque é um livro, não é um conto, né, da Chimamanda, é esse livro aqui da Yajiase. Eu não sei se vocês conhecem. Vou fazer que nem blogueira, né? Não sei se tá focando. Que é esse livro aqui, O Caminho de Casa. Eu li esse livro ano passado e pra mim foi o melhor livro que eu li no ano. Eu amo Chimamanda, mas quando eu li esse livro, eu repensei muito o meu amor. Assim eu posso dizer. Esse é um livro muito bonito. A autora escreve ele todinho baseado na árvore genealógica de duas irmãs que foram separadas, né? Tá aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é a árvore genealógica das duas irmãs, né? Que é a Éfia e a Essi, né? Então ela fala sobre essas duas aqui. E cada personagem, a partir delas, é um capítulo do livro. E nesse livro ela fala sobre questão de racismo, sobre processo de colonização de Gana, ela é ganesa, né? Processo de colonização. E ela vai até os dias de hoje. É incrível, é um livro incrível, muito bonito, muito cativante, muito tenso, né? Tem momentos que são muito fortes, mas ele é incrível, é um trabalho maravilhoso, eu super indico. Se eu tenho um livro para indicar pro mundo, é esse livro, ele é muito incrível, vale muito a pena. E trabalha bastante nessa perspectiva da ancestralidade, né? Até de maneira mais forte, então fica aí a dica. Ela não tá mencionada no guia de estudos, mas eu menciono aqui, porque é muito bom mesmo o texto, né? E para encerrar, né, a nossa discussão, novamente essa questão da cultura aparece também, né, como algo onde o feminismo precisa estar mais presente, né? Então, como a gente falou na temática passada, eu percebo que a Chimamanda advoga muito por um feminismo como revolução cultural, como algo que revolucione os comportamentos e que revolucione também o mundo, mas que os comportamentos sejam também assim transformados e de uma maneira possível, né? Então ela traz na construção de seus personagens dicas para que essa revolução aconteça, né? E o que é importante também destacar dentro dessa temática é que todas essas autoras, elas mostram que ao mesmo tempo que a cultura, né, que a tradição, que a ancestralidade precisa ser preservada, precisa ser cuidada, isso não impede com que se façam releituras dos aspectos que são prejudiciais, principalmente para as mulheres dentro dessa tradição, né? E elas fazem isso a partir da sua própria tradição, o que é mais bacana ainda, né? Então é um exercício de não se apelar para um discurso feminista ocidental que vai dizer, isso é ultrapassado, isso precisa ser superado, isso precisa ser esquecido, mas não, como podemos transformar sem esquecer quem nós somos, sem perder a nossa identidade e a nossa forma de produzir esse saber, né? E aí eu lembrei, né, de duas frases que estão nesse livrinho aqui, né, da Chimamanda,
que eu indico até para vocês assistirem no planejamento semanal esse vídeo, que é muito legal, que na página 47 e 48 tem duas frases que eu queria falar com vocês pra gente terminar essa primeira parte, né? Na verdade, essa segunda parte, né, de vídeos, né, que tá aqui no ambiente, que a Chimamanda vai falar especificamente sobre cultura. Então, no finalzinho da página 47, tá escrito assim: para que serve a cultura? Aí ela responde: a cultura funciona, afinal de contas, para preservar e dar continuidade a um povo. Então, cultura é isso, preservar e dar continuidade a um povo. Então, cultura é importante, ela é muito importante. Aí na página 48, a Chimamanda vai dizer o seguinte: a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar essa cultura. Então isso eu termino, né, esse tópico mostrando que a importância da gente pensar, né, a questão cultural novamente volta, né, e o quanto mulheres e homens são protagonistas das mudanças, né? E isso fica muito forte na literatura de Chimamanda, né? Isso é um aspecto importante não só dela, mas de tantas outras autoras que a gente teve um pouco de contato, né, em conhecer pelo guia de estudos, né? Se você não leu ainda, vai ler essa semana, que é um dos exercícios das atividades, né? E a gente pensar sempre, né, que nós somos protagonistas das mudanças e nós precisamos encontrar caminhos de mudanças que não subjuguem outros e outras, né? Então eu termino aqui esse vídeo e a gente agora vai falar um pouquinho sobre o planejamento semanal. Bom, gente, sobre o planejamento semanal dessa temática dessa semana, eu vou só falar rapidamente. Ele vai seguir basicamente o mesmo formato do outro planejamento, né, que é meio que clássico aqui. Então, o tema, né, desse planejamento é todos precisam ser feministas. Então, a gente vê a importância, né, da perspectiva feminista dentro da construção literária, das narrativas femininas, não só da Chimamanda, mas também de outras autoras mencionadas, né? Então a gente não pode fugir dessa discussão sobre a influência do feminismo e da importância do feminismo na construção das mulheres, né, na literatura da Chimamanda e do feminino nesse espaço. Então a proposta é muito simples, ela segue muita linha, tem do outro planejamento, tem aqui uma citação para inspirar um pouco os estudos. A atividade: leitura do guia de estudos. Se você quiser ler os textos indicados, eles estão disponibilizados para aprofundar alguns aspectos e tal. Fiquem à vontade, quanto mais leitura, melhor. E assistir o vídeo, né? Sejamos Todos Feministas. Tem um livrinho também, se você tiver o livro, leia o livro. Se você não tem, assista o vídeo que tá lá no YouTube, disponível. É super acessado, então é bem legal assistir esse vídeo todo, ele é super gostoso de assistir, né? E a atividade, então, é a produção de texto, que, né, é de praxe, né, no planejamento semanal. E para você produzir esse texto, você vai responder basicamente a seguinte pergunta: que tipo de provocação o feminismo faz às culturas? Né? Então, pensar um pouquinho nessa relação feminismo e cultura, que é uma coisa que aparece bastante, né, na literatura de Chimamanda. E aí, vocês fazem esse texto, como eu já falei, não precisa ser muitas laudas, né, vocês reservam, né, esse texto para vocês entregarem depois, né, como portfólio final, que a gente vai falar sobre ele quando chegar o momento, tá bom? Para vocês ficarem ansiosos antes do tempo, é uma coisa muito tranquila, a gente vai dar todas as coordenadas, então não fiquem preocupados nem preocupadas. Então é isso, gente. Boa semana de estudos. Lembrando que a gente tem o fórum de dúvidas. Por favor, participem. Coloquem ali os pareceres, as dúvidas, as discussões, que aí ali mesmo no fórum eu tento trazer uma resposta, um feedback para vocês. Qualquer coisa eu gravo um vídeo
E na quarta-feira, das 19 às 8h30, tem o chat, né? Eu fico aí nesse horário para atender vocês em tempo real, de dúvidas, com um tipo de conversa, compartilhar algumas coisas, eu vou estar no chat. Mas aí eu tô toda semana aqui, né? Vocês podem entrar em contato pelo e-mail ou por mensagem no Moodle, que aí a gente vai conversando. Então, boa semana de estudos e até a semana que vem.